Bom dia. Como é bom estar aqui hoje, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Começar a semana já na casa de Deus não tem começo melhor, porque sabemos que Deus está nos acompanhando todos os dias, sabemos que levantar e já saber que temos alguém para agradecer e esse alguém é nosso Deus, começa enchendo o nosso coração de alegria. Eu agradeço a presença de todos que está aqui hoje, louvando e agradecendo conosco. Vamos começar com uma oração e vamos agradecer a Deus pela nossa vida. Vamos fechar nossos olhos e agradecermos. Santíssimo Deus e amado Pai, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos permite estar aqui na sua casa. Te agradeço pela vida e família de cada um que se dispôs a estar aqui, Deus. Te peço que o Senhor possa estar enchendo o coração de cada pessoa e que sua palavra possa entrar nos nossos corações para que possamos transmitir a tua palavra, Pai. Transmitir com vontade, com amor, Deus. Te peço também que a palavra transmitida hoje seja uma palavra edificante, que seja uma palavra que nos possa abrir os olhos para ver a tua beleza, Pai. Te agradeço por tudo, pois essa oração que eu te faço, por fé te agradeço. Amém. Amém. Vamos fazer uma leitura agora que se encontra em Salmos, capítulo 100, de 1 a 5. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas e com ação de graça, e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei ao seu nome. Porque o Senhor é bom, e a sua benignidade dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Podemos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua benignidade. Esse é um salmo que podemos levar para a vida, então vamos celebrar a Deus. Enquanto cantamos, como estamos no mês de missões, temos aqui uma taça, o Euro Missionário. O dinheiro vai servir para ajudar os missionários e a obra de Deus. E é isso. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua verdade, e a sua misericórdia, de geração em geração. O próximo canto que vamos cantar agora fala do Senhor marchando está, que é mais ou menos o Efésios 6, de usarmos sempre a armadura de Deus. Aqueles que puderem ficar de pé para continuarmos a louvar a Deus, estejam à vontade e vamos louvar o Senhor.
É chegado então o momento de ofertas e dízimos, a recolha das ofertas e dos dízimos. Queremos pedir aos nossos irmãos, o irmão Lourenço e o irmão Rogério, que nos auxiliem nesta prática. É uma prática normal da nossa igreja e queremos pedir aos nossos visitantes que possam se sentir à vontade para participarem conosco. Sim.
Oramos. Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, muito obrigado, Senhor, por nos conceder esse momento. Deixamos em tuas santas mãos, Senhor, tudo quanto vai acontecer aqui, Pai. Oh, Senhor, não somos gratos disso tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Mas cá estamos nós mais uma vez reunidos para falar a teu respeito, Senhor. Muito obrigado por tudo. Todo-Poderoso, tal como acabamos de cantar, Senhor, pedimos que o Senhor guie-nos, pedimos que o Senhor oriente-nos, Pai. Também consagramos essas ofertas em tuas santas mãos, Senhor, que elas possam ser usadas da melhor forma possível. Assim sendo, todos nós oramos dizendo: obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós agora vamos cantar uma música que é nova, mas quem souber pode cantar connosco e podem sentar-se, por favor. Não temas o
Eu hoje vou contar com a colaboração dos jovens durante o tempo da mensagem. O tema da mensagem é estarmos bem protegidos. E é importante, se os irmãos são daqueles que veem a meteorologia antes de sair de casa no telemóvel, hoje a meteorologia dizia que ia chover. Não sei se perceberam isso. Dizia que ia chover. E nós nestes dias, porque ainda estamos no inverno, temos de nos proteger. Vestir um casaco mais quente, trazer um guarda-chuva, porque vai chover. Enfim, nós pensamos sempre em estar preparados, protegidos para o frio, para a chuva, mas nós queremos estar sempre bem protegidos. E para esta última semana de janeiro, para estes últimos dias de janeiro e para os primeiros dias de fevereiro, eu quero lançar um desafio a possamos estar bem protegidos pela Palavra de Deus. Irmãos, e nós quando estamos protegidos pela Palavra de Deus, vamos abrir em Efésios, no capítulo 6, Efésios, capítulo 6, vamos ler do versículo 10 até o versículo 12. E vamos encontrar que estamos bem protegidos quando nós conseguimos identificar o nosso adversário. Efésios capítulo 6, versículos 10 até 12. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo começa aqui a escrever à igreja, a dizer que nós temos de estar bem preparados, mas temos de saber quem é o nosso inimigo. Temos de identificar corretamente o inimigo para não estarmos a entrar em guerras, em batalhas completamente inúteis e que não têm qualquer resultado. Então ele lembra muito bem, versículo 12, que esta igreja tem de estar, estamos a ler? Como? Forte. Fortalecida. Onde? No poder do Senhor, na sua força. Aquela igreja podia ser forte porque era uma igreja unida, uma igreja amiga. É verdade, podia ter muito para dar. Mas versículo 12, ela devia estar fortalecida no poder do Senhor, para que a igreja acreditasse que o poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos seria o mesmo poder que capacitaria cada um dos irmãos a falar em nome de Jesus. O poder de Deus que transformou discípulos inseguros em homens corajosos era o mesmo poder que capacitava aquela igreja. Então nós temos esta capacidade hoje de olhar e perceber que o nosso inimigo, estamos a ler agora o versículo 11 e o versículo 12. O nosso inimigo é o diabo. O nosso inimigo não são pessoas, não são outras correntes, não são filosofias, não são líderes, não são isto. O nosso inimigo, versículo 11, é o diabo. E nós não temos problema algum em dizer. Nós não gastamos muito tempo a falar do diabo porque nós temos algo muito melhor para falar, que é de Deus. E nós temos a perfeita noção, versículo 11, que ele tem astutas ciladas. E quando nós estamos firmes no poder de Deus, quando nós acreditamos e nós estamos lá, não é às vezes, uma vez assim, outras vezes não, mais ou menos, quando nós estamos firmes no poder de Deus, nós estamos, em primeiro lugar, conscientes das astutas ciladas do diabo. Aquela igreja tinha de compreender, versículo 11, versículos 10, aliás, e 12, que aquilo era o poder, a capacitação que vinha de Deus, mas eles deviam estar fortes e usar esta armadura que Deus providenciava para eles, para que pudessem permanecer firmes. Firmes. Firmeza. Firmeza na identificação do nosso inimigo. E quando nós olhamos, e vamos olhar mais adiante para a identificação desta armadura de Deus, nós compreendemos que esta é uma armadura que Deus nos dá. Olha, chama a atenção para o texto bíblico, irmãos, para o versículo 12. Não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Só com esta armadura que os cristãos ficavam firmes, só com esta armadura que os cristãos conseguiam perceber que o inimigo não era o governador da cidade. O inimigo, agora aplicando para nós, não seria o presidente da Câmara, ou o primeiro-ministro, ou os seus ministros, ou a Assembleia da República, ou o Presidente da República. O nosso inimigo não é qualquer uma destas pessoas. Versículo 12.
mas contra as forças espirituais da maldade. Irmãos, o diabo vai usar muitas estratégias para nos procurar destabilizar, para nos enfraquecer. O objetivo dele nós sabemos qual é. É que nos afaste do Senhor Jesus. É que nos afaste da plena certeza da salvação. Quer isto dizer, versículo 12, que aqueles irmãos em Éfeso não deveriam sair para a rua a matar todos aqueles que não acreditassem em Jesus. Aquela, eu vou usar aqui entre aspas, aquela guerra santa, os infiéis, temos de os matar. Eles não acreditam no mesmo que nós, então temos de os matar. Não. Versículo 12 diz-nos que não é contra estas pessoas. Não é contra a maldade delas. Aliás, nós olhando para o versículo 12, percebemos aí que o apóstolo Paulo está a referir-se àquela rebelião que Satanás protagonizou e que levou consigo muitos anjos contra Deus. E que estes mesmos demónios procuram atacar os fiéis a Deus. Mas eu quero destacar aqui a palavra firmeza. Nós somos firmes no poder do Senhor. Nós devemos estar firmes no poder de Deus. O poder que ressuscitou Jesus entre os mortos. O poder que muda a vida de pessoas como Pedro, como João, que estavam inseguros. Mesmo depois de ter Jesus ressuscitado, eles estavam com medo. E eles depois tornaram-se corajosos e levaram o Evangelho, imagine-se, até Viseu. Não eles, mas através do seu testemunho chegou até nós. Pois bem, irmãos, nós, tal como a igreja em Éfeso, não temos de lutar contra pessoas, não temos de perseguir pessoas. Versículo 11, o nosso inimigo está bem identificado. É o diabo. Temos pessoas que pensam de maneira diferente de nós, é verdade. Temos pessoas que acreditam em coisas diferentes da nossa crença, é verdade. Serão eles os nossos inimigos? Não. Aquelas pessoas que gostam de atuar de uma certa maneira, que gostam de gerir as suas vidas, inclusivamente até no nosso relacionamento entre crentes, aqui na igreja. Nós não temos adversários, nós não temos inimigos, nós não temos rivais. Está aqui bem destacado no versículo 11. Nós temos de estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então é importante para a igreja em Éfeso saber que, ao sair de casa, não deveria matar, não deveria odiar. Uma igreja consciente que as forças do inimigo iriam fazer tudo para os derrotar, mas eles estavam firmes. E a armadura servia exatamente de proteção contra o ódio do inimigo, contra aquelas investidas. Sabem, nós vamos ver mais adiante, estas ciladas do inimigo. Elas têm maneira de serem vencidas. Querem ler comigo o versículo 13 e versículo 14. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, como diz, ficar firmes, permanecer firmes. Voltamos à firmeza de que fala no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 12. Versículo 14, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Irmãos, a palavra firmeza é fundamental neste capítulo 6. A palavra firmeza é fundamental para a igreja em Éfeso poder perceber que riqueza eles tinham. Eles tinham de ficar firmes. O reforço da palavra firmeza vem acompanhado com a palavra toda, porque quer dizer que nós não podemos usar apenas uma parte da armadura de Deus. Porquê? Porque se nós usarmos só uma parte, a outra será derrotada. Então nós temos de permanecer firmes, usando toda a armadura que Deus nos dá. E ela deve ser utilizada, a armadura que Deus nos dá, pela igreja, para ficarmos firmes. Ou, se preferirmos, a perseverança espiritual daqueles irmãos. É interessante, os irmãos estão a ler o versículo 13, nos diz para o dia mau. Esta compreensão escatológica, não que a vida da igreja em Éfeso fosse boa, fosse simples, fosse uma vida tranquila, por serem cristãos, por crerem em Jesus, tinham tudo facilitado. Não, eles também tinham perseguição, eles também tinham dias maus, eles também tinham muitas dificuldades e, sobretudo, a nível espiritual. Sabem que o inimigo vai colocar algumas rasteiras, utilizando algumas pessoas, utilizando alguns momentos para destabilizar, e fazia-o também em Éfeso. Mas, versículo 13, firmes. Quando uma igreja está firme, uma igreja, estou a falar de pessoas, está bem? Estamos a falar de nós. Quando nós estamos firmes, e apontando aqui para este dia mau, em que a investida espiritual satânica será ainda mais forte, apesar disso,
apesar desta investida mais forte, apesar do dia ser mau, a igreja permanecerá firme. Convém só recordar aquilo que líamos na semana passada. A salvação não dependia dos efésios. Recordamos o texto? Pela graça sois salvos. Portanto, a salvação não dependia deles, naquele sentido em que eles podiam ganhar a salvação. Está aqui a falar de uma vitória que é uma vitória constante sobre o diabo, sobre o inimigo. Aquela vitória que permite que o inimigo da nossa vida não nos roube, não nos vença, porque estamos firmes. E é agora então que eu vou pedir a ajuda da projeção e dos jovens. Estamos a ler o versículo 14. Estamos a ler? Alguém pode ler, por favor, em voz alta, o versículo 14? Obrigado. Então, nós temos aqui um cinto, quase igual àquele. Este cinto tem uma particularidade, é que o fecho é do exército português. É igual, é parecido àquele, este que estamos a ver, mas o fecho é português, adaptado ao contexto militar português. O que é que diz o versículo 14? O cinto é da... Quem é que quer usar o cinto hoje? A nossa abordagem, quem é que não tem cinto? Quem é que tem cinto hoje? Cinto da verdade. Quando nós usamos o cinto, nós ficamos com a roupa, ajudem-me, segura, ajustada. Há uns também só para decorar. Mas estamos a ler o texto bíblico. Fala-nos aqui do cinto da verdade. Este cinto militar que o apóstolo Paulo usa remete-nos para a verdade. Já vimos anteriormente como Jesus é sempre verdadeiro. Nós estamos sempre a enfatizar a importância, a necessidade de sermos verdadeiros, de falarmos sempre a verdade, de termos sempre a verdade interiorizada. Há um versículo que é muito conhecido. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas também Jesus identificou o diabo, e agora voltamos então ao versículo 11. Identificou o diabo como o pai da mentira. Irmãos, percebem a importância de usarmos ajustada a roupa, presa firme, aonde? Em Jesus, que é a verdade. O cinto da verdade. Irmãos, eu quero convidar aos que aqui estamos a sermos verdadeiros, a usarmos, não este cinto, mas o cinto que está no versículo 14. Jesus é a verdade. Nós temos de falar sempre a verdade. Nós temos de ser sempre verdadeiros. Sabem, o inimigo às vezes vai colocar umas rasteiras para nós dizermos só meia verdade. Meia verdade. Quando o Senhor Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, então significa que para chegar ao Pai é necessário crer em Jesus, que é a verdade. E por essa razão o diabo vai perturbar, vai tentar que o nosso cinto às vezes saia. Não fique preso, não fique bem ajustado, a nossa vida não fique ajustada, porque ele vai colocar umas mentiras no nosso caminho. E aí, irmãos, agora para vocês, jovens, usem o cinto. Sejam verdadeiros. Sejamos verdadeiros. Emprego, estudos, casa, onde quer que estejamos. Onde quer que estejamos. Utilizemos o cinto. Não tem de ser este cinto militar. Ele vai ficar aqui para nós nos recordarmos. Estamos a ser verdadeiros? Estamos a dizer a verdade? Estamos a usar sempre este cinto, a ajustar-nos à verdade, ou temos também entrado na mentira? Aquelas situações que às vezes não são totalmente transparentes. Irmãos, aí o diabo quer fazer-nos cair aí. Estão a perceber as astutas ciladas do inimigo? No Antigo Testamento, nós temos imensos relatos de mentira. E algumas até parecem ser aceitáveis. Parecem cair bem. E os irmãos imaginam que o rei Davi e outros familiares do rei, colaboradores mais próximos, utilizaram a mentira para superar algumas dificuldades. Conseguimos perceber onde é que o diabo quer fazer-nos cair? Queremos atingir determinado fim, então podemos faltar a verdade. Então, irmãos, olhemos para o versículo 14 e recordemos
tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Temos de ser sempre verdadeiros. Cades, podes vir aqui, por favor. Alguém pode continuar a ler o versículo 14, por favor? Tirando o Cades, podes vir aqui. Como diz? Depois do cinto? O Cades é elegante, fica-lhe bem. Nunca cumpriste serviço militar, pois não? Vais ter a oportunidade de vestir. Os irmãos que foram militares não levem a mal, é que eu também não fui. Pois bem, este não é o cinto, não é o colete à prova de balas. Mas aqui o meu modelo vai se virar e vai ver que está ajustado, tanto nas costas como aqui à frente. Isto protegê-lo-ia de algumas coisas. Os irmãos estão a ler agora. O que é que diz o versículo 14? Ajudem-me, por favor. Temos o cinto que fala a verdade e depois... Coraça ou colete da justiça. Carlos, vamos ajustar um bocadinho mais ou está bom assim? Está bom, está bom. Está apertado. Está ajustado. Estamos a perceber a aplicação desta couraça da justiça. Este peitoral, as costas dele estão firmes. Versículo 14, irmãos. Onde? Na sua arrogância? Na sua capacidade? Na sua prepotência? Não, pois não. Na justiça. Podes tirar o público, por favor. Eu quero que nós possamos olhar para o versículo 14. E temos aqui estes dois... São apenas duas ilustrações muito felizes que o apóstolo Paulo nos ajuda a perceber. Irmãos, quando nós olhamos para esta couraça da justiça, ela protege o peito e as costas, é verdade, mas ela protege... Ela vai ficar aqui para nos recordarmos. Temos a verdade e temos a couraça da justiça. Temos as costas. Não são as costas quentes. Não são as costas largas. Versículo 14. Da justiça. Voltando ao versículo 11, aquelas astutas, aquelas ciladas do inimigo. O inimigo vai procurar convencer-nos de que não podemos porque não merecemos ser amados por Deus, mas que os nossos erros, as nossas falhas, e atenção, não estou a falar dos nossos pecados, os nossos erros e as nossas falhas, e agora sim, os nossos pecados, porque o erro é algo involuntário, a falha nós não conseguimos chegar lá. O pecado é quando é diferente, nós temos aquela vontade de pecar, de desobedecer, mas o inimigo vai dizer, nunca pode ser reabilitado. A tua falha, o teu erro, o teu pecado não pode ser perdoado, nada disso. Mas a justiça é a garantia de que somos perdoados, justificados pelo sacrifício de Jesus, o sacrifício que Ele fez por nós na cruz. Ainda que o diabo vá tentar procurar, ainda que ele vá tentar destabilizar-nos com essa segurança, com aquelas costas firmes, apertadas, aquele peito protegido, fazendo-nos duvidar da certeza da salvação. Algumas ideias. Deus não te ama. Deus não olha para a tua vida. Deus não responde à tua oração. Até porque tu és uma má pessoa. Como é que tu estás à espera que Deus te atenda? Achas que os teus atos são mesmo perdoados? Deus não te ama tanto. Outra frase. Estavas lá quando Jesus foi à cruz. Achas que é possível alguém ser perdoado pelo sacrifício de um homem que nem sequer tu viste, que foi à cruz? E há muitas mais. Esta armadura permite que a perseverança na crença de que Jesus morreu por cada um e que é este sacrifício que nos torna justos diante de Deus. Esta é a armadura que Deus tem para nós. Irmãos, versículo 11. O diabo vai procurar minar o nosso coração. Daí ser importante este colete. Este está aqui projetado, é bem mais bonito. Aquelas ideias derrotistas vão entrar no nosso coração. Não permita. Use esta couraça. Use este colete. Tenha as costas quentes, as costas largas, em Jesus. Por causa de Jesus. Alguém pode ler o versículo 15, por favor? Obrigado. Desta vez não vou convidar ninguém a vir aqui à frente, está bem? Senão teria de se descalçar, experimentar as sandálias, irem dizer que não serve, que é muito pequeno, que é muito grande. Irmãos, eu podíamos ter trazido umas botas militares, mas talvez as sandálias, como nós estamos habituados aqui ao texto bíblico, a sandália. Para que serve o versículo 15? Os pés têm de estar preparados para correr, para jogar futebol, para ir para a praia? Não, pois não. Pois é.
O militar romano, e agora vou esconder um bocadinho as sandálias, os irmãos sabem que elas estão aqui. O militar romano tinha de ter os pés preparados para ir a qualquer lugar rapidamente. E, sabem, o Império Romano é conhecido, ainda hoje, deixou uns vestígios excelentes. Temos as pontes, os aquedutos, ajudem mais. Alguém estragou logo dizendo as estradas. Pronto, e era a última ilustração. A estrada romana. Temos vestígios da estrada romana aqui. Quem é de Viseu, quem não é de Viseu, pode procurar aqui os vestígios da estrada romana. Mas era importante para um militar romano chegar rapidamente e de maneira confortável a outros lugares, o mais longe. E aqui o apóstolo Paulo usa esta excelente ilustração. A evangelização. A igreja em Éfeso não podia vacilar, não podia arranjar desculpa. Não conseguimos ir muito longe, não estamos preparados. Versículo 15. Nós temos de ter os pés ágeis, preparados para levarmos o evangelho. As caminhadas evangelísticas devem ser uma realidade, está a escrever o apóstolo Paulo no versículo 15. Não para recreio, mas, repito, evangelísticas. Irmãos, em Éfeso, tal como em Viseu, aqueles irmãos não sabiam quem iria aceitar a salvação. Esta é uma prerrogativa divina, não humana. Mas, versículo 15, eles tinham de estar preparados para partilhar a ordem do Mestre, que está em Mateus capítulo 28. Alguém sabe a grande comissão de cor? Mateus 28, 18 a 20. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ajudem-me, como continua? Portanto, se nós dissermos a uma só voz é mais fácil. Vamos lá abrir, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Vamos ler o versículo 18. Jesus diz: eu sou o Todo-Poderoso, tenho toda a autoridade, tanto no céu como na terra. E agora versículo 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. O apóstolo Paulo era um evangelista. O apóstolo Paulo era um missionário. O apóstolo Paulo ia de uma cidade para outra, passava por aldeias, por grandes cidades, por pequenos povoados, e ele sempre falava de Jesus. Então, irmãos, estes pés preparados devem estar preparados não para o recreio, para as boas memórias, mas para a evangelização, fazer discípulos, batizar, como diz Mateus no capítulo 28, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estas sandálias que estamos aqui a ver significam prontidão, significam disponibilidade, significam obediência, e elas deviam ser visíveis nos pés daqueles cristãos. Irmãos, esta é para nós. Esta é excelente para nós. Temos o cinto, temos a couraça, os pés. Temos tido esta disponibilidade, temos tido esta disciplina, temos sido disciplinados. Os irmãos sabem que o militar é disciplinado. Temos esta disciplina de evangelização. Por favor, recordemos o versículo 15. Vamos estar a olhar para Efésios, capítulo 6, versículo 15. O evangelho da paz. Não é o evangelho da discórdia. Não é o evangelho da divisão. Não é o evangelho do bota abaixo, da condenação, da guerra, do ódio. Evangelho da paz. Sabem, irmãos, começou a semana, o ano Cidade Europeia do Desporto. E o que nós mais vamos ouvir falar ao longo deste ano é de atividades desportivas. Aliás, os irmãos têm visto aqui aqueles outdoors muito bonitos, aquelas tarjas, mas estão muito engraçados. Realmente, o Departamento de Criatividade da Câmara de Viseu está a funcionar muito bem. Em que um atleta está vestido com o traje normal, depois o outro meio traje é desportivo. Nós temos esta ideia do desporto, de ir. Irmãos, nós temos esta ideia de falar de Jesus. A igreja. Viseu está a preparar-se, está preparada, está a receber o ano do desporto. Mas a igreja Batista de Viseu, versículo 15, está a viver o ano da proclamação do Evangelho da Paz. Irmãos, o diabo fará de tudo para que nós não partilhemos a nossa fé. O diabo fará de tudo. Vai levantar algumas ideias dali, algumas ideias da colar, vai levantar alguns problemas, algumas vezes até financeiros, para que nós não falemos. Vai tentar roubar-nos a paz para que nós não falemos, não partilhemos essa paz. Mas eu quero chamar a atenção do versículo 15.
Pés preparados para a proclamação do Evangelho da Paz. Esta é a responsabilidade que os nossos pés têm. Não vale a pena. Não vale a pena. Ninguém se vai converter. Aqui são todos muito tradicionais. São todos muito católicos. Ninguém vai saber do Evangelho. Ninguém vai aceitar a tua mensagem. Não fales. E aí, eu peço a alguém que possa ler o Salmo 115, Salmo 115, para vermos o contraste que temos aqui entre Efésios 5,15 e o Salmo 115, que nos diz assim, Salmo 115, versículo 7. Alguém pode ler, por favor? Têm mãos, mas não apalpam. Têm pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Obrigado. Estes são os deuses dos outros povos, que apesar de terem ali uma boa imagem, os seus pés não andam. Agora comparemos com o versículo 15 de Efésios 6. Nós não somos estátuas que não andam, que não se movem. Nós levamos a melhor das mensagens. A igreja em Éfeso devia ter os pés preparados para evangelizar. E isso deve acontecer connosco. Sejamos rápidos. Irmãos, não é encontrar divisões. Estes pensam assim, aqueles pensam assim. Nós lá em casa pensamos de uma maneira diferente. Nós temos de levar o versículo 15. Nós temos de ser rápidos, preparados para levar o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus. Versículo 16. Efésios capítulo 6 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E agora vou pedir aqui a colaboração do John, do Paddy e do João. Isto está preparado, irmãos? É sério. Podem vir cá, podem vir, sim. É sério. Podem se rir, mas irmãos, podem rir, não faz mal. Foi o melhor que consegui arranjar, está bem? Não se riam deles, mas foi o melhor que eu consegui arranjar. Podes pôr aqui para a gente ver. Vais pagar um escudo novo. O que é que diz o versículo 16 que isto faz? Como? Ajudem-me. Do quê? Contra quê? Não és o Capitão América, fica descansado. Mas, irmãos, esta ilustração é tremenda. Porque o escudo protege. Voltando ao versículo 11. Quando o inimigo tentar atacá-los, eles vão defender-se. Com o quê? Versículo 16. Com? A fé. A fé está aqui muito bem representada por estes 3 escudos. E eles vão proteger-me. Há pouco está bem protegido pelas crianças. Irmãos, a fé, versículo 16, segundo nos diz o texto, vai poder apagar todos os dardos. E eu chamo a atenção do versículo 16. O que é que diz o versículo 16? Com o qual podereis apagar? Podem levantar os escudos bem. Podem levantar os escudos bem alto. Obrigado. Agora podem sentar. Vocês já ficaram a saber que eles estão bem protegidos. Isto é uma águia forte, não é? Esta é muito nossa. As nossas quinas. Os americanos também gostam. Irmãos, nós precisamos de exercitar a nossa fé. Estamos a perceber porque é que nós não lutamos contra homens? Não lutamos contra outras pessoas? Porque nós não saímos à rua com escudos destes. Nós não saímos à rua quando as pessoas falam connosco e começamos logo a dar-lhes com o escudo. Não, irmãos. Estamos a ler o versículo 16, é o escudo da fé. E nós precisamos de usar estes escudos permanentemente. Os irmãos queiram ler, por favor, o versículo 16. Todos. Não são alguns. Nós estamos a ler o versículo 16, diz que a fé é capaz de derrotar todos os dardos inflamados do maligno. Nesta altura, quando o apóstolo Paulo escreve, existem formas de atacar. E umas delas, além das setas, existem as setas que já tinham assim o querosene. E já vinham acesas para poder derrotar. E era usado, geralmente esta tática era usada quando se sitiava uma cidade. E então lá para cima eram atiradas estas setas já
com o fogo, com a chama. E então, versículo 16, até mesmo estas que estão incendiadas já, elas são passíveis de ser derrotadas pela fé. Pela fé. Irmãos, não é a fezada. Eu quero agradecer a quem me ajudou com o escudo, porque era a única armadura que eu não tinha aqui preparada. E hoje fiquei não com uma, mas com 3. Para perceberem, irmãos, que a fé não é brincadeira. Versículo 16. A fé não é para brincar. É pela fé que os crentes superam as adversidades. É pela fé que os crentes superam os obstáculos mais do que os naturais. Lembram-se quando aqueles 4 amigos levaram o paralítico até Jesus? Tinham um obstáculo natural, mas eles não se deixaram vencer por este obstáculo natural. Eles foram até lá acima, fizeram um buraco, desceram o amigo paralítico até diante de Jesus. Foi pela fé que Jesus disse: vendo-lhes a fé. São as adversidades que o diabo coloca diariamente diante de nós, para que se deixe de estar firme, para que se deixe de crer no poder de Deus que está aqui no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É pela fé que nós vamos lá, irmãos. É pela fé que nós todos os dias vamos vencer o desânimo, a desmotivação. É pela fé que nós vamos vencer as setas. As setas que o diabo tenta, que o diabo atira para nos destabilizar. Irmãos, temos ali o cinto, temos o colete, temos as sandálias, temos o escudo. Falta alguma coisa? Pois é. Vamos avançar até ao versículo 17. Versículo 17. Estamos a ler? Versículo 18, perdão. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada. Tomás. Uma espada eficaz. Sabem, irmãos, na armadura que aí está, esta é a única arma de arremesso. O escudo também às vezes pode ser usado, mas esta é a única arma de arremesso. E qual é? No versículo 17, a espada. O que é que significa? Está aqui, irmãos. Esta é a aplicação literal do versículo 17. Quer isto dizer o seguinte: precisamos de ler a Bíblia, precisamos de ler a Bíblia, precisamos de estudar a Bíblia, precisamos de memorizar a Bíblia. Valéria, João e o Pedi, eles estão a ser preparados para o batismo. Eu tenho falado disto com eles. Ler a Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé e prática. E eu digo, leiam a Bíblia. Aliás, sempre que estamos juntos, vamos sempre ler a Bíblia. Nós temos falado sobre todas as doutrinas. E o que é que nós fazemos? Lemos a Bíblia. O que é que eu peço que todos nós façamos diariamente? Que leiamos a Bíblia. Que a possamos memorizar. Irmãos, vou explicar como é que nós podemos usar esta espada tremenda. Eu vou dar-vos um exemplo. Quando Jesus foi tentado, vamos imaginar, depois de Jesus passar 40 dias a jejuar, depois de passar um tempo de intimidade com Deus, o diabo vem dizer: se tu és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Sabem como é que Jesus lhe respondeu? Desembainhou a espada, citando as Escrituras. Bem, vencido, mas não convencido, o diabo levou até o alto do templo e disse assim: agora pegaste na Escritura. A Bíblia diz lá no Salmo 91 que se tu te atirar, podes atirar, porque Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito e nem a tua perna vai ficar tocada. Como é que Jesus respondeu? Pela espada. O diabo, vencido, mas não convencido, disse-lhe: dou-te toda a glória, dou-te tudo bom que há no mundo, se prostrado me adorares. Lá foi novamente Jesus tirar a espada. Irmãos, a Bíblia não é para decorar lá em casa. A Bíblia não é para termos coleção. Qual é a tradução que o irmão tem? Qual é que o irmão tem? Eu também tenho essa. Não é colecionar Bíblia, irmão. É ler. Em nossas casas, nós temos de ler a Bíblia todos os dias. Nós lemos à quarta-feira. É verdade, na quarta-feira há culto. Vamos estudar Jefté. Venha à quarta-feira estudar mais da Bíblia. Ao domingo de manhã nós lemos a Bíblia porque estamos na escola bíblica dominical. Mas todos os dias
nós precisamos de usar a nossa espada. Nós precisamos de ler a Bíblia. Mais jovens, vocês não têm a capacidade de memorização superior aos menos jovens. Decorem a Bíblia. Decorem a Bíblia. Não é só o Salmo 23, é importante, mas decorem mais do que o Salmo 23. Leiam a Bíblia. Vamos ler a Bíblia, irmãos. Olhando para o versículo 17, a Bíblia é a nossa espada. É com ela que nós derrotamos o inimigo. Irmãos, nós podemos ter a Bíblia em papel, formato digital, mas ela tem de ser usada. Era assim que os efésios conseguiam vencer. Aqui está ela. Vamos dar-lhe uso. Vamos dar-lhe uso. Nós precisamos de ler a Bíblia para aprender, para crescer dela, para saber vencer tudo. Nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. O Salmo 119 tem expressões como estatutos, mandamentos, preceitos, ordens, decretos, palavra. Tudo isto é para nós lermos, para nós termos conhecimento. Sabemos que a salvação é de graça. A salvação não se ganha, não se perde, não se aluga, não se esquece. A salvação não é algo que nós possamos perder. E alguém às vezes perde o telemóvel. Isso é muito complicado. A chave de casa. Mas nós não perdemos a salvação. Mas, apesar do diabo tentar derrotar-nos nesta ideia, nós vamos lá pela palavra de Deus. Nós vamos lá pela eficácia do sacrifício de Jesus. Sabem, nós conseguimos derrotar. O grande reformador Lutero disse que eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam um ninho. Significa que os pensamentos podem passar pela nossa cabeça. Aqueles pensamentos acerca da salvação. Mas nada pode derrotar a eficácia da palavra de Deus. Inês, vem cá, por favor. Faltava a Inês. A cereja no topo do bolo. Podem ler o versículo 18, por favor, irmãos? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E antes disso está, no versículo 17. É pesado, não é, Inês? É um bocado pesado e é desconfortável. Sabes para que serve, Inês? Proteger Proteger o quê, minha querida? a cabeça. A cabeça. É forte. E é forte porque a ideia do inimigo não é leve. A investida do inimigo não é leve. Os irmãos, se quiserem, depois no final podem experimentar o capacete. É realmente pesado. Quem não tem saudades do serviço militar não venha cá buscar. Mas é pesado, irmãos. Nós não brincamos contra o nosso inimigo. Ele vai procurar introduzir aquelas ideias no nosso coração, daí precisarmos daqui da couraça. Ele vai colocar ideias erradas no nosso pensamento, daí nós temos o capacete da salvação. Irmãos, precisamos estar bem protegidos. A palavra de Deus é a melhor proteção que nós podemos ter. Este capacete simboliza a proteção que Deus nos dá. Versículo 17, os irmãos estão a ler o que nos diz o versículo 17? O capacete da salvação. Está lado a lado com a espada. Este capacete não foi usado em guerra, fica descansado, Inês. Mas é um capacete do exército centro-europeu. Forte. Forte. Porque as investidas do inimigo não são assim leves. Estas nós não precisamos de capacete, não precisamos de um escudo. Irmãos, nós precisamos estar bem firmes na palavra de Deus. A nossa cabeça, os nossos pensamentos devem estar sempre protegidos por aquilo que Deus nos dá. Irmãos, temos tudo. Agora o que fazemos, irmã Milá, podem ler outra vez o versículo 18, por favor? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Obrigado. A oração. Fundamental. Podemos usar o escudo. Podemos usar a espada, as sandálias, o cinto.
a couraça, o capacete. Precisamos de orar. Quarta-feira, 21 horas. Quarta-feira, 21 horas, vai acontecer algo extraordinário. Os irmãos acreditam? A igreja vai estar reunida para a oração. E se a igreja não acredita na oração, então não vem. Mas a igreja que acredita que algo extraordinário acontece quando a igreja ora, então a igreja vem. Daí o versículo 18. Irmãos, nós precisamos de usar tudo. Não apenas alguma parte da armadura. Porque a palavra toda aparece muitas vezes nestes versículos. Toda a armadura. Não é para deixar de lado um, usar só o outro, mas para usá-la toda. E isto é para nós. Vamos orar? Obrigado, querido Deus, porque nos dás todos os recursos para sermos mais do que vencedores, para sermos perseverantes, para estarmos firmes. Te agradecemos, querido Espírito, porque nos tens dado a compreensão da verdade, porque nos dás a certeza de que estamos perdoados, estamos justificados pelo sacrifício do Senhor Jesus. Te agradecemos, querido Espírito, porque tu nos capacitas a falar da salvação. E pedimos-te que haja disponibilidade, haja vontade em nós para sairmos, para levarmos a paz que tu nos dás, a paz que tu és, para falarmos e vivermos sempre esta verdade. E não permitas que frases, que pensamentos destrutivos, vindos do inimigo, nos possam abalar. Mas dá-nos a plena confiança de que pela tua palavra, na tua palavra, nós temos a vitória. Que os nossos pensamentos sejam os teus. Que os nossos pensamentos estejam protegidos pela tua vontade. E se algum de nós nesta manhã ainda não está seguro, possa descansar. Se algum de nós não tem usado toda a armadura, que o possa fazer hoje mesmo. Possa recorrer a ti. Possa estar pronto para ser mais do que vencedor. Senhor, se em algum momento não temos sido firmes, não temos estado firmes, vem levantar-nos, vem erguer-nos. Porque nós queremos fazer tudo para a tua honra e para a tua glória. E é em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Irmãos, o poslúdio vai ser cantado. Enquanto nós estivermos a escutar o poslúdio, as ilustrações estão aqui. Os irmãos sabem que estas dálias estão aqui, só para que ninguém tente calçar agora. Mas elas estão aqui. Se alguma destas áreas da nossa vida precisa ser reforçada, enquanto nós escutarmos os jovens a cantar, possamos pedir a Deus que nos faça assim, firmes e protegidos.
chama.